Simbora, galera! Vamos mais um pouquinho. Olha só, seguimos ainda nos crimes contra a pessoa, tá? Vamos estudar especificamente agora o crime de lesões corporais. Tem várias modalidades de lesão corporal previstas no nosso ordenamento jurídico. É um crime difícil, é um tipo penal difícil porque ele tem várias peculiaridades, ele tem várias circunstâncias que o circundam, tá? Vamos dar uma olhadinha? Evidentemente, o bem jurídico tutelado pelo crime de lesão corporal é a incolumidade física, ou seja, o legislador disse: Felipe, você não pode bater no seu colega porque eu estou preservando, tutelando a incolumidade física, a integridade física dele. Então, a intenção do legislador ao editar o artigo 129 é preservar a rigidez física das pessoas, tá? Olha só, artigo 129 caput é a lesão corporal leve ou lesão corporal simples. O que é causar lesão corporal? O que é cometer o crime de lesão corporal? É ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. A pena para essa infração é de 3 meses a 1 ano de detenção. Então, lesão corporal simples ou leve quando eu ofendo a integridade física, a integridade corporal ou a saúde de alguém. Tá? Não gerei nenhum resultado mais grave. A minha agressão, a minha conduta não gerou nenhuma repercussão mais grave do que a ofensa pura e simples à integridade corporal ou à saúde da pessoa. Depois, nós temos no parágrafo 1º, galera, a lesão corporal grave. Aí já começa a ficar pior a situação. Aí a minha conduta já gerou um dano mais grave para a pessoa. A minha conduta já gerou uma repercussão na vida daquela pessoa mais intensa. Quando que nós estamos diante da lesão corporal grave? Quando ocorrer incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, se eu bato na pessoa e a pessoa fica por mais de 30 dias sem poder realizar as suas ocupações habituais. Atenção, galera, que aqui ocupação habitual não significa ocupação profissional. Então, se o cara fica, sei lá, o cara trabalha do home office, o cara trabalha na internet, mas ele fica sem conseguir caminhar por mais de 30 dias, ou fica sem conseguir lavar a louça por mais de 30 dias, fica sem conseguir fazer o que ele habitualmente faz por mais de 30 dias, mesmo que o emprego dele ele consiga exercer, eu ainda estou diante do crime de lesão corporal de natureza grave, beleza? Depois, quando a minha conduta resulta, quando a minha conduta gera perigo de vida para o sujeito, os médicos falam perigo de morte, né? Como que vai verificar isso? Como que se constata dentro de um processo se a ação gerou ou não perigo de vida, perigo de morte? Tem um laudo, aliás, para lesão corporal isso é bem importante. Existe, né, um exame de corpo de delito, auto de exame de corpo de delito, no qual os peritos têm que responder alguns quesitos. A finalidade desses quesitos é verificar a extensão da lesão para verificar e auxiliar na capturação jurídica de eventual ação penal. Então, os peritos, quando estão examinando a vítima, eles respondem lá. Gerou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Sim, não ou não sei. Se eles dizem não sei, normalmente eles falam. Por exemplo, se ele está realizando o exame de corpo de delito 10 dias depois do fato. E aí tem essa pergunta. Gerou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Eles vão dizer, depende de exame complementar. Olha, eu estou examinando o cara, só passaram 10 dias, eu não sei se vai demorar mais 20 para ele se recuperar. Então, eu preciso de um exame complementar para responder isso com segurança. Mas é fundamental o papel da perícia aqui, tá? O papel da perícia que estabelece qual vai ser a imputação. Dá um norte para estabelecer a imputação, lesão corporal simples, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima ou até mesmo um homicídio, a depender das circunstâncias, né? Tentativa de homicídio, no caso. Terceira hipótese que resulta em lesão corporal grave: debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então aqui não é a perda do membro, do sentido ou da função, tá? É a debilidade. Ou seja, o cara não perdeu o braço, mas ele perdeu parte dos movimentos que ele tinha no braço. Então o cara não consegue mais esticar 100% do braço. Ele ainda tem o braço, não houve a
perda do membro, mas ele teve uma debilidade permanente nesse membro. Isso é, então, passível de caracterizar o crime de lesão corporal grave. E a quarta hipótese, quando ocorre aceleração de parto. Cuidado, não é aborto, tá? Por que eu estou frisando isso? Porque a gente vai ver a distinção ali para lesão corporal gravíssima, tá? No que diz respeito a esses dois incisos. Então, se há aceleração do parto, se a criança tem que nascer prematura em função de um dano, de uma ofensa à integridade física que eu causei numa pessoa, eu estou diante de um crime de lesão corporal grave, cuja pena é reclusão de 1 a 5 anos. Beleza? Vamos adiante. Nós temos depois a lesão corporal gravíssima, que está prevista no artigo 129. Deixa eu passar meu álcool gel para cá e deixa eu pegar o meu Vademécum, quase derrubei o copo de novo. Lesão corporal gravíssima, prevista no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Galera, olha só, se vocês abrirem o Código Penal de vocês e olharem ali o artigo 129, vocês vão ver que em cima do parágrafo 1º está escrito lesão corporal de natureza grave. Em cima do parágrafo 2º não está escrito nada. Mas a doutrina e a jurisprudência sedimentaram a nomenclatura de lesão corporal gravíssima. Então, embora não esteja aqui expressamente previsto, expressamente escrito no 129, parágrafo 2º, lesão corporal de natureza gravíssima, como está escrito lesão corporal de natureza grave no parágrafo 1º, é tranquilo, é comum, é aceito a gente tratar do artigo 129, parágrafo 2º, como sendo delito de lesão corporal de natureza gravíssima, tá? E quando que se configura a lesão corporal de natureza gravíssima? Quando gera os seguintes resultados, ó. Incapacidade permanente para o trabalho. Então, em função da lesão que o sujeito sofreu, ele se tornou permanentemente incapaz de exercer o seu labor. Ele ficou incapacitado permanente para o trabalho. Isso gera a repercussão de lesão corporal gravíssima. Ou, se a ele foi estabelecida uma enfermidade incurável, o cara ficou com uma doença que não tem cura, ficou com uma patologia, uma situação clínica que não tem cura, ele também foi vítima de lesão corporal gravíssima. Ou quando ocorrer perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Lembra que eu falei para vocês que era importante a gente saber a diferença, era importante a gente gravar que debilidade era diferente de perda? Então, se houver debilidade de membro, sentido ou função, lesão corporal grave. Agora, se houver perda de membro, sentido ou função, aí nós estamos diante da lesão corporal gravíssima. Então, no caso do braço, se o cara fica com uma limitação permanente de movimento, ele teve uma debilidade no seu membro, lesão corporal grave. Agora, se ele perdeu o braço por conta da ofensa que ele sofreu à sua integridade física, aí a lesão corporal ela é gravíssima. Se ele fica com deformidade permanente, também temos aí uma hipótese de lesão corporal gravíssima, ou se a conduta gera o aborto, que é diferente da aceleração do parto. Lembra? Se a criança nasce prematura, mas nasce, houve aí lesão corporal grave. Agora, se há o aborto, se a gravidez é interrompida, aí a lesão corporal é gravíssima. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Temos também no parágrafo 3º a lesão corporal seguida de morte, crime pré-ter-doloso. Eu quero machucar, mas não quero matar, mas eu me excedo no emprego dos meios de execução e aí eu acabo gerando a morte. Eu não respondo por homicídio, mesmo que a minha conduta tenha causado a morte, porque eu não tive dolo de matar. Eu tinha dolo de lesionar e houve culpa em relação ao resultado que eu causei. Por isso eu respondo pelo crime de lesão corporal seguido de morte e não de homicídio, porque a minha intenção não era matar o sujeito. Olha o que diz o parágrafo 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos.
a imputação, lesão corporal de seguida de morte. Agora, se a conduta do sujeito resulta a morte do outro e as circunstâncias evidenciam que ele quis o resultado, ou que ele assumiu o risco de produzi-lo, ele vai responder por qual infração? Homicídio, né, galera? Se o cara quis matar o outro ou assumiu o risco de matar o outro, ele vai responder por homicídio. Diferentemente aqui, se ficar comprovado que ele não quis, tá? Vamos adiante. Temos também a lesão corporal privilegiada, a lesão corporal culposa e a lesão corporal no âmbito da violência doméstica. São as questões bastante relevantes aqui, tá? Que a gente deve verificar. Lesão corporal privilegiada está prevista no artigo 129, parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Lembram de já ter visto isso? Onde é que tem isso? Onde é que a gente já passou por isso? Nossos estudos aqui. Homicídio privilegiado. As mesmas circunstâncias que privilegiam o homicídio, privilegiam também a lesão corporal. Então, se o sujeito cometeu o crime por motivo de relevante valor social ou motivo de relevante valor moral, ou ainda sob domínio de violenta emoção logo em seguida, a injusta provocação da vítima, é facultado ao juiz reduzir a pena de 1/6 a 1/3. É uma minorante, a figura privilegiada que existe para o homicídio, existe também para a lesão corporal. E é possível a lesão corporal culposa. Nesse caso, se o sujeito comete o crime de lesão corporal culposa, ele está sujeito a uma pena de 2 meses a 1 ano. Então, se ele por imprudência, negligência ou imperícia causa lesão corporal a uma pessoa, ele pode ser responsabilizado criminalmente. Pessoal, aqui muito importante, ó, parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal estabelece a existência de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Isso é muito comum, isso aparece com muita frequência na prática. Olha o que nos diz aqui o parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Essa é a redação da infração de lesão corporal no âmbito de violência doméstica. A pena é detenção de 3 meses até 3 anos, melhor dizendo. Então, a pena para o artigo 129, parágrafo 9º, é 3 meses a 3 anos de reclusão. De detenção. O que é importante salientar nesse ponto específico aqui? Pessoal, violência doméstica não é sinônimo de Maria da Penha. É muito parecido. Quando a gente lê violência doméstica, a gente tem que lembrar de Maria da Penha. Mas a gente tem que ter atenção para o fato de que é possível existir violência doméstica sem a incidência da Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, ela é uma lei que incide nos casos para proteger a mulher. Mas é possível que haja uma situação de violência doméstica em que a vítima seja homem. Como assim? Se eu bater no meu filho, eu agredir ou maltratar o meu filho, eu tenho uma situação de violência doméstica? Opa, sublinhei aqui o ascendente, mas não é o ascendente, é o descendente. Se eu bater, maltratar ou causar lesão corporal no meu filho, meu descendente, eu estou diante de uma situação de violência doméstica? Sim. Então, eu, homem, bati no meu filho, homem, bati no meu pai, homem, bati no meu irmão, homem, eu estou diante de uma situação de violência doméstica. Mas eu não estou diante de uma situação de incidência da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque para a incidência da Lei Maria da Penha, a vítima tem que ser mulher. Então, eu, homem, bati na minha esposa, beleza, violência doméstica como Maria da Penha. Eu, homem, bati
no meu companheiro que seja, violência doméstica, mas não Maria da Penha. Se o homem bater no meu filho, violência doméstica, mas não Maria da Penha. Ah, mas Maria da Penha precisa ser sempre, para que a Lei Maria da Penha incida alcance, precisa ser sempre briga conjugal, homem, mulher, companheiro, companheira? Não, a Lei Maria da Penha pode tutelar relações, inclusive, de irmão com irmã ou irmã com irmã. Na verdade, pode tutelar até mesmo uma situação de companheira com companheira, um casal de mulheres homossexual é perfeitamente possível de incidir a Lei Maria da Penha. Tá? Não sei se ficou claro isso, galera, mas para que haja incidência da Lei Maria da Penha, tem que ter a vítima mulher. Se não houver vítima mulher, não pode ter Lei Maria da Penha. Pelo menos são os contornos atuais, tá? Mas a violência doméstica pode se caracterizar entre relações existentes entre pessoas do sexo masculino. Show? Beleza? Tudo em ordem? Qualquer dúvida vocês me chamam, tá? Para sintetizar, então, lesão corporal no âmbito da violência doméstica, artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Nós temos aqui, gente, também quis trazer para vocês a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Assim como nós temos o homicídio culposo na direção de veículo automotor, nós temos a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que está prevista lá no artigo 313 do Código de 303 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9503. Olha o que nos diz o 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Aí nós temos aqui, ó, o parágrafo 1º, ele estabelece majorantes. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Então, olha que interessante. O legislador estabeleceu aqui majorantes também para lesão corporal culposa, mas ele fez remissão às majorantes do homicídio culposo na direção de veículo automotor, que nós já vimos. Então, também na lesão corporal culposa, na direção de veículo automotor, se aumenta a pena de 1/3 até a metade, sobrevindo qualquer das hipóteses lá do 302, parágrafo 1º do CTB, que são não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticar o crime em faixa de pedestres ou na calçada, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente, ou quarto, no exercício de sua profissão ou atividade, se estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. E o parágrafo 2º também tem a disposição semelhante à previsão lá do artigo 302, referente à ingestão de bebida alcoólica. Olha o que diz o parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, aumenta bastante a pena, portanto, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotor alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então, incidindo essas circunstâncias, nós temos aí um apenamento bem mais grave. Beleza, gente? O que mais nós temos aqui? Ó, agora sim, algumas questões relevantes, algumas questões bem importantes, tá? Que circundam o crime de lesão corporal. Nós vimos o geral, nós vimos o que nos diz a legislação, nós vimos o que nos diz os pontos mais importantes do artigo 129 e seus parágrafos, mas tem alguns pontos que a gente precisa conversar também. Na lesão corporal culposa, se admite o perdão judicial. Isso está previsto no artigo 121, parágrafo 8º do Código Penal, aquele instituto do perdão judicial. Lembram qual é? Cadê? 120. Opa. Perdão, gente, eu botei 121, mas é 129, tá? 121 é lá do homicídio. Vamos alterar isso aqui, ó.
tentar alterar, né? Artigo 129, parágrafo 8º. Ó, aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Então, perdão judicial, que é aquela hipótese em que o juiz deixa de aplicar a pena. O juiz deixa de aplicar a pena quando as consequências foram muito graves para o autor do fato, também é possível no crime de lesão corporal culposa, de acordo com o artigo 129, parágrafo 8º, que estabelece expressamente essa possibilidade. No que diz respeito à natureza da ação penal, lembra da natureza da ação penal? Pode ser pública ou privada. Dentro da pública nós temos as incondicionadas, nas quais não precisa de autorização de ninguém, e nós temos as condicionadas, a representação da vítima ou a requisição do ministro da Justiça. Então, nos crimes de lesão corporal, em regra, a natureza da ação penal é pública incondicionada. Com uma exceção, ou melhor, com a seguinte exceção, nos casos de lesão corporal leve e lesão corporal culposa. O que significa isso? Significa que na lesão corporal de natureza grave, na lesão corporal de natureza gravíssima, na lesão corporal seguida de morte, o Ministério Público não precisa de autorização da vítima para promover a denúncia. Ele pode chegar e denunciar, mesmo que eu não queira. Então, fiquei com uma lesão corporal de natureza grave. E minha esposa que causou. Minha esposa me bateu, me deixou com uma lesão corporal de natureza grave. E eu não quero que ela seja punida. Essa minha vontade não importa, tá? Porque na lesão corporal de natureza grave, na gravíssima e na seguida de morte, a natureza da ação penal ela é pública incondicionada. Exceção. Quando que a ação penal ela é pública condicionada à representação? Nos casos de lesão corporal leve e lesão corporal culposa. Onde que está isso no Código Penal? Galera, não está no Código Penal. Está numa lei especial, ó, no artigo 88 da lei do 9.099, a lei dos juizados especiais. Olha o que nos diz o artigo 88, vamos tentar gravar isso aí, tá? Para a gente não errar em concurso quando nos perguntarem. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação, ou seja, ação penal pública condicionada à representação, a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Então, nessas hipóteses, lesão leve e lesão culposa, é preciso que a vítima represente, é preciso que a vítima dê autorização para o Ministério Público promover a ação penal. Atenção, 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 galera, asterisco aqui, ó. Botem um asterisco aqui, ó. Quando for situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando for hipótese de Maria da Penha, mesmo a lesão leve vai ser pública incondicionada. Então, ó, se a lesão corporal, mesmo leve, for cometida em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal será pública incondicionada por força da ADI 4424, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Galera, então é o seguinte, ó. Se eu estou diante de uma lesão corporal de natureza leve, tem um beliscão na minha esposa, ficou uma marca, ela fez exame de corpo de delito, registrou o boletim de ocorrência, fez exame de corpo de delito, estou diante aí de uma lesão corporal de natureza leve. Se eu tivesse dado um beliscão no meu amigo, no meu colega, em qualquer um de vocês, nós não estaríamos aí numa situação de violência doméstica e familiar. Portanto, para que eu fosse denunciado por esse beliscão, vocês precisariam fazer o quê? Vocês precisariam representar. Vocês precisariam dizer para o Ministério Público. Ministério Público, o promotor de justiça, eu autorizo você a denunciar o Felipe pelo beliscão que ele me deu e que foi uma marca. Agora, se eu beliscar minha esposa, ela registrar um boletim de ocorrência, submeter exame de corpo de delito, mesmo que ela se arrependa, mesmo que ela mude de ideia, mesmo que ela não queira me ver processado, isso não importa. Por quê? Porque é
uma ação penal pública incondicionada. Independe da vontade da vítima. O Ministério Público é que vai tocar adiante. O Ministério Público, mesmo contra a vontade da vítima, vai dar andamento ao processo. Tá bem, galera? Tudo em ordem? Tudo certo por aí? Qualquer coisa vocês me chamam, tá? Vamos ficar por aqui. Depois a gente segue. Beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau, tchau.